E se eu te disser que Napoleão Hill nunca encontrou Andrew Carnegie? E se toda a base dos 13 princípios Napoleão Hill foi construída sobre uma mentira que enganou o mundo por mais de 80 anos? Você tem 30 segundos para decidir se quer continuar vivendo na ilusão ou se está pronto para uma verdade que pode destroçar, ou revolucionar, tudo o que você acredita sobre sucesso. Você passou anos acreditando em uma das maiores mentiras da história do desenvolvimento pessoal, e eu tenho provas documentais para mostrar isso. O que você está prestes a descobrir vai abalar tudo o que você pensava saber sobre Napoleão Hill. Mas calma, antes que você feche este vídeo achando que vou destruir suas crenças, eu tenho uma surpresa que pode mudar sua vida para sempre. Sabe aquela sensação quando você descobre que foi enganado por alguém em quem confiava? É exatamente isso que milhões de pessoas sentiram quando pesquisadores sérios começaram a investigar as afirmações de Hill. O encontro com Carnegie. Inventado. As 500 entrevistas com milionários. Mentira. Os títulos acadêmicos. Falsos. Parece que estou destruindo seus sonhos, né? Mas espere, aqui está o paradoxo que vai explodir sua mente. Essas mentiras transformaram mais vidas que muitas verdades científicas. Como diabos isso é possível? A indústria bilionária da autoajuda construiu um império sobre essas fabricações, e você merece saber a verdade completa. Não para te desencorajar, mas para te dar algo muito mais poderoso: discernimento. Porque quando você entender o que realmente funciona nos ensinamentos de Hill, separando o ouro científico do lixo mercadológico, você vai ter acesso a ferramentas de transformação que 97% das pessoas nunca descobrem. O desejo ardente é real, a fé autossugestão tem base científica comprovada, mas não da forma que te contaram. Hoje não há filtro, não há marketing suave, só a verdade crua que vai te libertar das ilusões e te dar o poder real de mudança. No final deste vídeo, você vai saber exatamente quais partes dos ensinamentos usar e quais descartar, como aplicar apenas o que funciona no mundo real, e por que milhares de pessoas conseguem resultados extraordinários enquanto outras ficam frustradas tentando seguir os mesmos princípios. Imagine por um momento que você descobre que a história mais famosa do desenvolvimento pessoal foi inventada. É exatamente isso que acontece quando investigamos o suposto encontro entre Napoleão Hill e Andrew Carnegie em 1908. Durante décadas, milhões de pessoas acreditaram nessa narrativa épica. Um jovem jornalista entrevista o magnata do aço, que fica tão impressionado que o desafia a passar 20 anos estudando os segredos do sucesso. Essa história não só fundamenta os 13 princípios Napoleão Hill, mas também alimentou o desejo ardente de inúmeras pessoas em busca da riqueza. É como descobrir que o filme que mudou sua vida foi baseado numa mentira. A sensação é devastadora, não é mesmo? Mas aqui está o problema. Historiadores sérios que mergulharam nos arquivos da Carnegie Corporation não encontraram absolutamente nada sobre esse encontro mítico. Zero correspondências, zero registros oficiais, zero evidências documentais de que Napoleão Hill sequer esteve na presença de Andrew Carnegie. O golpe final veio em 1971, quando Andrew Carnegie II, o próprio filho do magnata, declarou: "Meu pai nunca encontrou este homem." Esta história é completamente fabricada. A fé à autossugestão que Hill tanto pregava parece ter começado com ele mesmo, convencendo-se de que uma fantasia era realidade. É como se alguém afirmasse ter jantado com Einstein, mas não houvesse nenhuma foto, nenhuma testemunha, nenhum rastro desse encontro na história. Mas espere um minuto antes de jogar tudo no lixo. Aqui está o paradoxo fascinante. Mesmo que fosse uma mentira, essa história transformou literalmente milhões de vidas ao redor do mundo. Empresários que saíram da pobreza, inventores que perseveraram contra todas as probabilidades, pessoas comuns que encontraram coragem para sonhar grande, todos impulsionados por uma narrativa fabricada. É como se Hill tivesse descoberto que às vezes uma mentira inspiradora tem mais poder transformador que 1000 verdades desanimadoras. Isso nos leva a uma questão ainda mais intrigante. Se uma história inventada pode gerar resultados tão reais, o que isso nos diz sobre o poder das narrativas em nossas próprias vidas? Se a história do Carnegie já tinha abalado suas certezas, prepare-se porque o buraco é bem mais embaixo. Napoleão Hill afirmava orgulhosamente ter entrevistado mais de 500 milionários para desenvolver sua filosofia do sucesso. Uma pesquisa que daria inveja a qualquer instituto moderno, não é mesmo? Pois bem,
Quando historiadores decidiram verificar essa afirmação, descobriram algo chocante. Apenas 12 entrevistas puderam ser confirmadas através de evidências documentais. É como alguém afirmar ter lido 1000 livros quando na verdade leu apenas uma dúzia. Mas aqui está a questão interessante. Esses 13 princípios Napoleon Hill continuaram funcionando para milhares de pessoas, mesmo sendo baseados numa amostra bem menor do que se imaginava. A ironia fica ainda mais gritante quando descobrimos que o homem que ensinou o mundo a ficar rico morreu praticamente na pobreza. Hill teve uma sequência impressionante de negócios fracassados, foi processado múltiplas vezes por fraude e viveu basicamente dos royalties de seus livros nas últimas décadas de vida. É como um técnico de futebol que nunca ganhou um campeonato ensinando estratégias de vitória, tecnicamente contraditório, mas seus alunos continuaram ganhando jogos. Essa contradição nos força a questionar: será que o desejo ardente que ele tanto pregava funcionava melhor para seus leitores do que para ele mesmo? E tem mais. Hill se apresentava como Dr. Napoleon Hill, ostentando títulos acadêmicos impressionantes em suas palestras e livros. A realidade: ele nunca completou sequer o ensino médio, muito menos obteve qualquer PhD. Muitas das histórias emocionantes sobre Henry Ford, Thomas Edison e outros magnatas eram compilações de artigos de jornais e biografias públicas, não entrevistas exclusivas como ele sugeria. É como se ele fosse um jornalista que transformou reportagens em experiências pessoais. Mas novamente, surge o paradoxo. Mesmo com essas fabricações, a fé autossugestão que ele ensinava continuou gerando transformações reais na vida das pessoas. O que nos leva a perguntar: essas revelações invalidam completamente os ensinamentos, ou existe algo mais profundo acontecendo aqui? Olha só, se você está gostando dessa investigação sem filtro sobre Napoleon Hill e quer mais conteúdos que revelam a verdade por trás dos grandes nomes do desenvolvimento pessoal, você precisa se inscrever neste canal agora mesmo. Toda semana eu trago análises profundas como esta, separando o que realmente funciona do que é puro marketing. Aperta o botão de inscrição aí embaixo e ativa o sininho, porque o que vem pela frente vai revolucionar sua forma de encarar o sucesso. E se você tem coragem de enfrentar verdades desconfortáveis como essas, deixa um like para mostrar que você não tem medo da realidade. Agora vamos continuar com as revelações. Agora que conhecemos os fatos controversos, chegou a hora de fazer o que pessoas inteligentes fazem: separar o joio do trigo sem jogar fora o bebê junto com a água do banho. A verdade é que, mesmo com todas essas revelações, alguns princípios de Hill são apoiados por décadas de pesquisa científica moderna. Psicólogos de Harvard confirmaram que ter metas claras e específicas realmente aumenta a performance em até 300%. Exatamente o que Hill defendia nos 13 princípios Napoleon Hill. É como descobrir que seu avô tinha razão sobre determinado remédio caseiro, mesmo sem ele entender a ciência por trás da receita. A neurociência atual também valida que a visualização ativa as mesmas áreas cerebrais que a ação real, comprovando que o desejo ardente visualizado tem base neurológica sólida. O conceito de mastermind, por exemplo, foi uma genialidade pura de Hill que antecipou em décadas o que a Harvard Business School descobriria. Networking estratégico é o fator número 1 para o sucesso executivo. Grandes empresários como Steve Jobs e Bill Gates sempre tiveram seus círculos íntimos para trocar ideias e tomar decisões, exatamente como Hill descreveu. A fé à autossugestão também encontra respaldo científico no efeito placebo e na programação neurolinguística, mostrando que nossas crenças realmente moldam nossa realidade. É fascinante como um homem sem formação acadêmica conseguiu capturar princípios psicológicos que só foram oficialmente descobertos décadas depois. O que Hill fez foi essencialmente criar uma ponte entre a sabedoria prática dos bem-sucedidos e a linguagem que as pessoas comuns podiam entender e aplicar. Sim, ele pode ter inventado algumas histórias e exagerado nas credenciais, mas também identificou padrões reais de comportamento que funcionam. É como um contador de histórias que, ao inventar fábulas, acabou transmitindo verdades universais sobre a natureza humana. Talvez Hill tenha entendido intuitivamente algo que a academia levou anos para confirmar. Às vezes a forma como você apresenta uma verdade é tão importante quanto a verdade em si. E isso nos prepara para uma reflexão ainda mais profunda sobre como aplicar esses insights de forma inteligente no mundo real de hoje. Chegamos ao momento em que precisamos encarar algumas verdades desconfortáveis que a indústria da autoajuda prefere varrer para debaixo do tapete.
Pesquisas sérias de universidades como Harvard, MIT e Stanford revelam que o sucesso real depende muito mais de fatores externos do que gostaríamos de admitir. Classe social de origem representa 40% da equação, educação de qualidade outros 25%, rede de contatos 20%, sorte e timing 10%, e nossa mentalidade apenas 5%. É como descobrir que, por mais que você treine, sua altura ainda vai influenciar suas chances no basquete profissional. Isso não significa que o desejo ardente seja inútil, mas sim que ele precisa ser aplicado de forma realista, reconhecendo os outros fatores em jogo. Aqui está outra estatística brutal que ninguém quer mencionar. 95% das pessoas que compram livros de desenvolvimento pessoal nunca aplicam efetivamente o que leem, e das que aplicam, apenas 3% veem resultados significativos. É como uma academia onde apenas 3% dos matriculados realmente ficam em forma. Isso não torna o exercício inútil, mas nos força a questionar os métodos e expectativas. Os 13 princípios Napoleon Hill funcionam, mas funcionam melhor quando combinados com educação real, networking estratégico e uma dose saudável de realismo sobre limitações sistêmicas. É por isso que algumas pessoas transformam suas vidas com esses conceitos enquanto outras ficam frustradas. Não é só questão de tentar mais forte. Mas talvez a verdade mais inconveniente seja esta: Hill não foi nem um santo nem um demônio. Foi um produto de seu tempo que misturou insights genuínos com marketing puro. Ele entendeu que as pessoas precisam de esperança e estrutura para mudar, mesmo que isso significasse temperar os fatos com narrativas inspiradoras. A fé à autossugestão que ele ensinava pode não ter funcionado perfeitamente para ele pessoalmente, mas criou um framework que milhões de pessoas usaram como trampolim para construir vidas melhores. É como um mapa antigo que tem alguns erros de geografia, mas ainda consegue te levar ao destino. Não é perfeito, mas é funcional quando usado com inteligência e complementado com ferramentas modernas. E aí, depois de tudo o que você descobriu hoje, o que você vai fazer com essas informações? Vai continuar seguindo cegamente fórmulas mágicas de sucesso, ou vai ter a coragem de aplicar apenas o que realmente funciona? Porque olha, a diferença entre as pessoas que transformam suas vidas e as que ficam eternamente frustradas está exatamente nisso, na capacidade de separar o útil do inútil, o científico do fantasioso. Você agora sabe que os 13 princípios Napoleon Hill têm fundamentos sólidos, metas específicas, visualização, networking estratégico, autossugestão baseada em neurociência. Mas também sabe que precisa combinar isso com educação real, ações concretas e uma dose saudável de realismo. O desejo ardente sem planejamento é só sonhar acordado. A fé à autossugestão sem competência é só pensamento mágico. Então me responda aqui nos comentários: qual dessas revelações mais te chocou? Você vai descartar completamente Napoleon Hill ou vai usar seus ensinamentos de forma mais inteligente? E mais importante, que ação concreta você vai tomar hoje para aplicar o que realmente funciona em sua vida? Porque conhecimento sem ação é só entretenimento, e eu sei que você não está aqui só para se entreter. Se este vídeo abriu seus olhos para a diferença entre ilusão e realidade no mundo do desenvolvimento pessoal, você precisa se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque toda semana eu trago análises profundas como esta, desmistificando mitos e te entregando apenas ferramentas que funcionam no mundo real. Não perca o próximo episódio, onde vou te mostrar como aplicar os princípios válidos de Hill na prática, sem fantasias, sem promessas impossíveis, só estratégias.